Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 7 da classe de adultos. A deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. O nome Vasti, no hebraico, significa linda ou bela. Já no nome persa, ele significa a melhor de todas, boníssima, a mais doce ou a mais amada. Esther, já falei aqui outras vezes, mas somente para lembrar, vem do nome persa que significa estrela. A verdade é que o nome verdadeiro de Esther, só para nós lembrarmos, é Hadassah. Hadassah, que no hebraico significa murta, que é um tipo de planta que serve para ornamentar casamentos nobres e também para fazer perfumes, né? Para perfumar aí um ambiente. Texto áureo. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. É bom sempre lembrar que existe uma grande diferença entre ser humilde e ser pobre. Há pessoas que são pobres que são soberbas, da mesma forma que há pessoas que são milionárias, ricas, mas que são humildes. Então, humilde e pobreza são coisas completamente distintas. Verdade prática: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. É muito importante observarmos que o Senhor, ele faz segundo a sua vontade. E ele pode muito bem abater alguém ou também pode exaltar. E qual é a diferença disso? A diferença é a humildade que a pessoa tem. À medida que a pessoa tem humildade na presença do Senhor e diante dos demais, ela tem a simplicidade, ela é uma pessoa humilde. O que acontecerá? No tempo oportuno, Deus certamente o exaltará. Introdução. Nesta lição veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther. A obediente moça judia que ascendeu ao trono da rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Qual é a grande diferença entre a rainha Vasti e a rainha Esther? São coisas bem complexas se nós formos olharmos todo o contexto histórico, todo o cenário ali apresentado. Você verá aqui comigo que há algumas questões muito interessantes que nós poderemos trazer para nós numa questão de lição para a vida prática, né? Literalmente para que nós venhamos compreender que para Deus nos colocar num lugar, como foi o caso da rainha Esther, no grande império persa, né, que era um grande império, nós precisamos ter algumas qualidades. Entre uma coisa e outra, a questão da humildade. A humildade vai falar muito grande para os nossos corações por causa da rainha Esther. Esther, ela foi completamente humilde em todos os sentidos. Mesmo depois de ser rainha, ela continuou com a mesma essência, né, que é a questão da humildade. É muito interessante, sabe, uma frase que fala que quer conhecer uma pessoa, dá poder a ela. Quer conhecer ela melhor, tire esse poder dela. E veja que a rainha Esther, mesmo depois de rainha, ela continuou sendo a mesma. É a essência, né? A essência fala tudo, né? Muda tudo, né? Independente das circunstâncias, do que as pessoas dizem de você, você continua sendo o mesmo, porque é a sua essência. O banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Vasti, né? Cada um fala de um jeito, né? O rei Assuero. Filho de Dário, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Seu nome grego é Xerxes. Veja que Assuero, ele governava um grande império de 127 províncias. Para nós, seríamos como se fossem 127 estados. Imagina, por exemplo, o tamanho do Brasil, né? O Brasil, ele tem 27 estados, não? E veja o tamanho dele, é o quinto maior país do mundo. Agora imagina se ele tivesse 127 estados. Então veja que é um império bem grande, como nos anuncia aqui, que da Índia até a Etiópia. Então é um território muito vasto. Então ele era um homem de muito poder.
de muita autoridade, né? Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas. Veja que este homem ele era tão poderoso nesse sentido que ele chegou a convidar pessoas, aqui nesse caso pessoas da nobreza, né? Da nobreza imperial e outros senhores, para mostrar a eles o quão grande era o seu reinado, o quão grande, poderoso e rico era o Império Persa. Um banquete público, outro exclusivo. Passados os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã. No pátio do jardim de seu palácio havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade em uma festa programada para durar 7 dias. Aqui temos duas festas, uma festa que durou 180 dias, que foi para os nobres, né, as pessoas de uma forma imperial, né, digamos, vamos dizer hoje, né, reis e presidentes, né, de uma nação, e outros senhores de uma grande importância também. Mas depois desses 180 dias, o que aconteceu, né? Assuero deu uma outra festa, agora para o povão, né? Agora foi para o povo. E ainda assim, mesmo sendo para o povo, ela era de muito luxo, ostentação e bebida à vontade. Agora imagina, se um rei deu uma festa dessa para o povo de luxo, né, de muita ostentação e bebidas à vontade, imagina o que ele fez nesses 180 dias, né? Imagina uma festa só de 180 dias. Fazer uma festa de um dia já custa muito, imagina 180 dias. Imagina para esses 180 dias o povo imperial e também para os nobres, né, para o povo nobre de modo geral. Então veja que ele tinha muitas riquezas, né? Ela também, aqui a Vashti, ela ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. E aqui cabe uma questão muito interessante, que por que ela deu um banquete somente para as mulheres? Aqui eu acho uma questão muito interessante, porque pode nos mostrar uma questão de que a Vashti era uma pessoa muito reservada, era uma pessoa muito que... Tem uma palavra que usa, agora me fugiu o nome da palavra agora. É uma pessoa que ela era tinha muito crivo para observar quem vem e quem não vem. Geralmente numa festa, nós fazemos isso, né? Nós escolhemos seletiva, é o nome da pessoa, é o nome do que eu estava lembrando. Ela era uma pessoa muito seletiva, então ela selecionava muito bem as pessoas que ela queria. Agora, por que só as mulheres? É possível, é provável. Entre uma coisa e outra, aqui é claro que essa questão dela de ser exclusivo abre um leque muito grande. Há muitas possibilidades. É muito difícil de bater o martelo do porquê que ela fez isso. Mas há algumas questões interessantes. Por exemplo, talvez ela não queria mostrar, ou de uma forma direta, né? Não queria demonstrar que ela era como Assuero, que era uma pessoa completamente que ostentava muita coisa, que queria mostrar para todo mundo. Talvez Vashti trouxe somente as mulheres, porque naquela época as mulheres não tinham tanto poder como ainda tem de uma certa forma hoje, né? Então o que ela fez? Ela, de bom coração, ela pode ter chamado somente as mulheres que não eram muito vistas para fazer um banquete para ela, mas também pode ter sido outra coisa. Mas verdade é que aqui temos uma diferença. Independente do qual foi o motivo que Vashti deu uma festa às mulheres, é importante notar que, independente disso, Assuero, ele abriu as portas para todas as pessoas. Ele não fez acepção de pessoas. Ele trouxe todas as pessoas. Ele trouxe, claro, ele fez uma divisão lá sobre a questão do império, e aqui dá para se entender um ponto, porque há festas, né, que realmente são para a nobreza, né, vamos assim dizer. Hoje, por exemplo, vemos os políticos, por exemplo, quando eles fazem festa, eles não chamam pessoas, né, os vizinhos, as pessoas daquele país. Eles são somente com os líderes. Existe isso também até na igreja, por exemplo. A igreja, quando não necessariamente na questão de festa, mas há reuniões, por exemplo, que são somente para líderes. Então, é viável que realmente Assuero fosse fazer somente uma festa ali para o povo do império, né, o povo da nobreza, mas houve também uma outra festa que durou 7 dias, que foi para o povão. Então ele juntou todas as pessoas. E aqui também cabe uma outra questão.
Se Assuero trouxe todas as pessoas e fizeram festa, ele fez festa para todos, então isso significa também que as mulheres também poderiam participar, não é? Ou será que não? Será que foi por isso que Vasti trouxe somente as mulheres, fez uma festa só para elas? Para elas não ficarem de fora da festa do Assuero? Ou Assuero fez uma festa também que também incluía as mulheres, mas aí Vasti também tinha as queridinhas dela? Veja que são coisas, são perguntas que vão ecoando e nós dificilmente teremos uma resposta plausível, né? É possível de todas elas estarem certas e também todas elas estarem erradas. O convite à rainha. No 7º dia do seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre de vinho. Foi quando ordenou que lhe trouxessem a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos, aos príncipes, a sua formosura, porque era formosa à vista. Olha que tem aqui uma questão muito interessante. É claro que esse ponto não cabe para nós, porque não é o nosso caso, mas é uma questão importante de nós observarmos. Observe que o Assuero, ele estava alegre de vinho e depois tomou a decisão de chamar Vasti. O que eu quero dizer com isso? Jamais as pessoas devem tomar uma decisão embriagadas, cheias de vinho, cheias de bebidas alcoólicas, cerveja de modo geral, vodka, conhaque, seja o que for. Por quê? Porque será sempre uma decisão errada. E aqui cabe talvez uma questão importante, né? Porque na verdade a rainha ela recusou o convite do rei, que na verdade era rei e esposo dela, então ela desobedeceu a ele 2 vezes. Mas será que ela desobedeceu? Por quê? Então aqui cabe uma reflexão importante. É possível que Vasti recusou o convite pela questão de seu marido estar embriagado. Então ela deve ter pensado, né? Logo mais à noite, mais tarde, eu vou conversar com ele, ele vai tomar juízo, ele vai entrar em si, vai cair em si e vai ver que ele estava errado de me chamar para uma festa, para eu me exibir a minha beleza diante de todas as pessoas aqui. Pode ser, também existe um outro caso, pode ser também que Vasti era uma pessoa conservadora, o que em outros casos nós veremos nessa lição, que pode também não ter sido isso, pode ter sido uma questão bem diferente. Então aqui, essas questões vão trazer mais perguntas, na verdade, do que respostas. Mas é importante nós notarmos alguns pontos, principalmente essa questão do Assuero estar embriagado, pelo fato de que muitas vezes nós acusamos Vasti, mas nós não olhamos as entrelinhas, nós não observamos. E quantas vezes nós vemos pessoas tomarem decisão e nós falamos o quê? Tomou uma decisão errada. Não, às vezes foi a pessoa que fez com que essa pessoa tomasse uma decisão errada. Porque essa pessoa viu que aquela pessoa que deu uma ordem estava numa situação embriagada, por exemplo, não estava no momento correto de fazer aquela ordenança. Então nós devemos também observar, como diz João capítulo 7, versículo 24, nós devemos julgar pela reta justiça e não pela aparência. Sinopse: o rei ordena a rainha Vasti para o acompanhar a fim de que sua formosura fosse mostrada aos convidados. A rainha não aceita. Vasti resiste à ordem do rei e é disposta. A recusa da rainha. A narrativa bíblica é uma festa pública. Acontecia e a rainha recusou atender ao rei. O texto para por aí. Fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma Amestris, citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. Então aqui é o que eu estava falando anteriormente sobre a rainha Vasti. De repente ela não era uma pessoa, aquelas mulheres que foram com ela não eram as melhores pessoas. De repente são pessoas como ela, que eram sanguinárias, também tem essa possibilidade. Então vejo que são situações e situações. Então nós vemos aqui uma outra questão também que é importante. É pouco provável isso que eu vou dizer para você, é muito pouco provável. Mas algumas pessoas sustentam que a rainha Vasti se recusou a entrar com a coroa real para mostrar aos povos daquela situação, porque a ordem teria sido para ela se apresentar nua
diante do povo. É uma situação muito pouco provável, é muito pouco provável isso, mas algumas pessoas sustentam. E isso porque uma das coisas principais é porque ele estava embriagado. Uma vez que ele estava embriagado, ele estava fora de si. Então ele poderia dar muito bem uma ordem aleatória. E aí, qual seria essa ordem? Exaltar tanto a beleza da sua esposa, que queria que de fato ela aparecesse nua, mas mais uma vez é pouco provável que isso tenha acontecido. Então veja que a narrativa bíblica nós devemos somente nos ater a ela, porque muitas vezes nós temos algumas narrativas bíblicas interessantes que nos traz dúvida, mas existem algumas leituras que não são bíblicas que nos traz luz para o texto, nos traz um entendimento para o texto, mas o que não acontece no livro de Esther. Muitas coisas que são escritas no livro, como a questão, por exemplo, dela aparecer nua, não existe nada no texto que sugere. Então nós não podemos afirmar com base em questões não cristãs. Por que não? Extrabíblicas. Por que não? Porque não traz luz ao texto. Se por alguma razão isso fosse realmente uma luz, realmente deixasse claro que realmente Assuero quisesse que a sua esposa aparecesse nua diante do povo, aí seria válido, porque realmente seria uma leitura que iria trazer luz ao texto. Mas isso não acontece. Em nenhum momento do livro sugere que Assuero tenha chamado a sua esposa para ter dado uma ordem para a sua esposa aparecer nua diante do povo, né? Na festa. A aplicação da lei. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino, entendidos nas leis e nos direitos dos medos e dos persas. A pergunta do rei demonstrava prudência. O que, segundo a lei, se deve fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o meu mandado? É aqui uma questão muito interessante. Assuero, como rei, ele era também um estrategista militar. Ele deveria estar na frente dos exércitos. Ainda que ele não fosse estrategista militar, ele precisava estar na frente do exército como líder da nação. Como pode um homem estar militarmente na frente de um grande exército, que era o exército persa, se ele não domina nem a esposa dentro de casa? Que inclusive, cabe aqui que até a Bíblia tem esse texto, né? Aplica isso, né? Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? Então, como é que fica uma situação dessa? Agora, observe que ele teve prudência para perguntar sobre a questão do que dizia a lei. E aqui cabe uma outra questão, que é a questão, lembra que ele estava embriagado? Se ele estava alegre de vinho, como é que ele teve essa capacidade de resistir ao constrangimento? Ou seja, ele estava ainda com seu intelecto bom. E perguntar sobre a lei. Então ele podia estar até alegre, mas não totalmente bêbado, ou talvez nem bêbado, talvez estava só alegre mesmo. Algumas pessoas, quando bebem, começam a se empolgar com as coisas. Talvez foi o caso, certamente o caso da Assuero. Então é importante observar que nos traz aqui uma questão interessante. Mesmo quando nós somos sujeitos a um constrangimento, independente se foi uma ordem nossa ou não, nós estamos constrangidos com alguma situação, o que nós devemos fazer? Observar e procurar saber com uma pessoa o que a Bíblia diz sobre aquela situação. Porque quando nós não sabemos, nós fazemos o quê? Procuramos os sábios e entendidos, né? Pastores, líderes, pessoas instruídas na palavra. Eu estou passando por essa situação e eu estou muito constrangido por conta disso, e o que a Bíblia diz a respeito disso? Aí a pessoa vai te dar uma luz, vai te dar uma orientação à luz da Bíblia. Então é importante que nós venhamos observar a aplicação da lei. No nosso caso, qual é a nossa lei? A nossa lei é a palavra do Senhor, é a nossa única regra de fé e prática. Então, quando acontece alguma coisa, independente se é dentro de casa, ou mesmo na igreja, ou na sociedade, e nós passamos por um constrangimento por conta disso, o que nos diz a palavra a respeito dessa circunstância? Isso nós devemos aplicar para a nossa vida. A sentença de Vasti.
Examinado o caso, Memucã, um dos sábios, aconselhou ao rei que depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos. Isso aqui é uma questão muito importante de tratar, porque pode parecer uma questão de ser machista, mas não é esse o ponto. Por que não? Nós sabemos que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Imagina se Assuero, ou Assuero, né, não tomasse uma decisão ali, enérgica, com sua esposa. As outras mulheres das 127 províncias do reinado do Assuero podiam pensar o quê? Se ela pode, eu também posso. Então iria começar afrontas dentro do lar por conta de qualquer coisa. E isso aqui é que cabe a questão da liderança masculina dentro de casa, até mesmo dentro da igreja, é ter um posicionamento firme diante do Senhor. Porque se necessariamente as mulheres começassem a começar a questionar seus esposos, por exemplo, dentro de casa e discordar de tudo, como é que seria? Como é que fica? Imagina, por exemplo, dar um exemplo aqui simples. O homem chega do trabalho cansado, chega em casa, a esposa não fez a janta. Mas amor, eu precisava jantar. Não, se você quiser, você faz. Então veja, já ia começar uma disputa. E eu já falei aqui em outras oportunidades, homem e mulher não deve de maneira nenhuma o homem brigar com a mulher e a mulher brigar com o homem para saber qual dos dois é o mais importante. Ora, tanto um quanto o outro são importantes. A sociedade não existe sem o homem ou sem a mulher. Inclusive não existe sociedade. Se deixar o mundo inteiro somente com homens, a sociedade morre. Se deixar a sociedade somente com mulheres, a sociedade morre. Então, ambos necessitam um do outro. Então, não há uma questão de importância, um ser mais importante do que o outro. Agora, existe a questão da hierarquia, a questão do homem tomar as atitudes. É o homem que precisa tomar as atitudes. Então, por essa questão que Vasti foi sentenciada. A sentença dela veio por causa da questão do mau exemplo que ela deu. Vemos, por exemplo, que nós falamos sempre, no caso de Esther, mas falamos pouco de Vasti. Por quê? Porque o exemplo de Esther, ele nos edifica, mas o de Vasti nos deixa dúvida. Então, apesar que aqui eu não vou aqui entrar no mérito disso daquilo, mas eu tenho em mim um ponto de que, de tudo, Vasti não estava errada de recusar o pedido do esposo, por causa do contexto que estava inserido. Como nós não temos informações suficientes sobre o caso, pode ter sido alguma coisa que iria constranger Vasti e por isso ela não fez. Da mesma forma que se ela fizesse aquilo, se é que existe, eu vou dar um exemplo aqui mais prático. Vamos tomar por posse, por exemplo, digamos que realmente Assuero tivesse falado para Vasti entrar com a coroa, no entanto, completamente nua. O que os outros homens fariam? Então, se o rei pode, eu posso também. Então, iriam começar a fazer aquela questão de as mulheres começarem a andar nua, por exemplo, se apresentar nua. Olha como ficaria a situação. Então, como nós não sabemos, de fato, por que Vasti não obedeceu a Assuero, nós não podemos culpá-la. Porque no contexto ali, ela pode ter tido razão. Pode ter tido razão. Então, nós devemos nos calar. Uma vez que a Bíblia não fala nesse sentido, então nós nos calamos. Mas nós devemos também refletir sobre esse negócio. Então, foi por isso que Vasti tomou essa punição pela questão, essa sentença, por causa do seu mau exemplo diante do povo, né? Que teria, no caso das mulheres, poderiam tomar esse mau exemplo para elas também, né? De desobedecer seus maridos. Sinopse. A recusa de Vasti a leva a perder o posto de rainha no reino de Assuero. Esther, a judia, se torna rainha em terra estranha.
4 anos depois, passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ela havia decretado. Assim, no 479 anos antes de Cristo, aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. Veja que se passou algum tempinho, aqui no caso 4 anos, mas ele se lembrou do que ele tinha que fazer. Claro, ele estava ali envolvido com muitas questões, mas chegou o tempo. Passou um tempo? Passou. Mas agora, o que se faz? Agora tem que tomar as decisões que precisam ser tomadas. É importante notarmos que, para Deus, há um tempo para todas as coisas, como nos diz Eclesiastes capítulo 3. Então, por alguma razão, demorou um certo tempo para o rei tomar a decisão de escolher a nova rainha. Portanto, é importante também que nós venhamos compreender que para tudo há um tempo. Às vezes há questões que demoram, mas existe um porquê que demorou, né? Não é porque houve uma questão disso ou daquilo, mas foi uma questão que precisou ser tomada naquele determinado tempo. E o tempo é uma coisa que nós temos de muito precioso. Então, muitas vezes nós perdemos tempos com coisas desnecessárias, mas nós devemos empenhar mais o nosso tempo com coisas que realmente são de fato necessárias. Nós devemos de fato estar numa situação de que, se eu tenho tempo para fazer, então eu o farei. O universo da escolha. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. É muito interessante esse ponto, porque qual era a grande questão? Bom, para escolher uma nova rainha, como deveria ser essa rainha? De qual nação ela pode ser? Não, ela pode ser de qualquer nação. Ou seja, ela não tinha restrição para a questão da etnia e nem a questão de raça. Então, independente da raça, independente do lugar, a pessoa poderia ser escolhida rainha. É só isso que precisa? Não, existe uma outra questão. Qual é a questão? Qual é a exigência? Ela precisa ser formosa e virgem. Mas é só isso? Na verdade, não. Na verdade, existe um outro ponto, que é um ponto que geralmente as pessoas não falam muito. Está no texto, mas geralmente nós não observamos. Eu vou falar para você o que é. O importante aqui, na verdade, é que havia graça em Esther. O importante, no caso, não era somente ser virgem ou ser formosa. O importante era ter graça. Então, nós hoje vivemos o quê? No tempo da graça. Então, a graça está conosco. Quem é a graça? Cristo. Então, é importante que nós venhamos fazer o quê? Ser bonito ou ser isso ou aquilo? Não. É importante nós termos Jesus no nosso coração. O importante é nós termos a graça conosco. O importante é que nós venhamos fazer uso dessa graça. Qual é? De ser servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a grande questão da vida é ser achado graça. A Maria, por exemplo, mãe de Jesus, foi achado graça nela. Então, Esther também, as pessoas achavam graça em Esther. Ela caía na graça, ela caía no gosto das pessoas. Era fácil de gostar de Esther. E é possível, por exemplo, que na sua igreja, na sua família, por exemplo, há alguma jovem, por exemplo, geralmente isso aqui é mais para as meninas, né? Que as pessoas têm facilidade de gostar, né? A pessoa cai fácil na graça. Por quê? Porque é uma pessoa cheia de graça, né? É uma pessoa formosa, é uma pessoa encantadora, é uma pessoa amável, é uma pessoa doce, é uma pessoa cheia de ternura. Então fica fácil, a pessoa cai logo na graça. Então esse era a grande questão de Esther. Não era pela questão só dela ser formosa e de ser virgem. Era principalmente pela questão dela ter graça. A obediência de Esther. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Ela não exigia explicação para obedecer. Eu acho isso aqui tão difícil, porque sugere, pelo contexto do livro, que Esther era uma jovem.
E é tão difícil nós encontrarmos jovens assim, que não precisa de explicação para obedecer, elas apenas obedecem. E aqui, no caso, ela obedece a quem? Ao seu primo Mardoqueu. Mardoqueu a criava como se fosse filha. E observe que havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Um respeitava o outro respeitava um. Então havia todo esse respeito, esse cuidado de Mardoqueu, por exemplo, com ela. Então existia todo um carinho de Mardoqueu por sua prima. Então observe que por esse carinho, por esse amor, e Esther percebia esse amor, esse carinho que seu primo tinha por si, tudo que o Mardoqueu falava para ela fazer, ela fazia e não questionava. Por quê? Porque ela sabia que o que ele estava ensinando para ela era o melhor para ela. Às vezes ela poderia não entender, mas era o melhor. E hoje é importante que, principalmente as jovens, né, os jovens de modo geral, os homens também, né, os rapazes, compreendam que muitas vezes quando o pastor fala alguma coisa, ou quando o pai ou a mãe fala alguma coisa, ensina alguma coisa, muitas vezes nós vivemos pedindo explicação. Por que eu tenho que obedecer isso? É claro que existe uma coisa ou outra que realmente precisa, necessita, principalmente com jovens. Existem questões que os jovens questionam tanto, mas por que eu não posso fazer? E ninguém nunca explica o jovem por quê, né? Isso é verdade. Mas, de modo geral, o que os jovens, né, precisam compreender é que quando um pai e uma mãe falam, é porque é o melhor para ela, é o melhor para aquela pessoa. Então ela precisa compreender, obedecer sem exigir uma explicação. Sinopse: a jovem judia Esther é levada ao posto de rainha numa terra estranha. Mesmo numa terra estranha, Deus se faz conhecido. E por que Deus se faz conhecido numa terra estranha? Quando nós estamos diante dele com todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade. Então, se nós formos para uma cidade estranha que não conhece o Senhor, aquela cidade vai conhecer o Senhor através de nós. Então, mesmo numa terra estranha, o Senhor se faz conhecido. E no contexto de Esther, o Senhor se fez conhecido numa terra estranha, porque mesmo o livro não mencionando o nome de Deus, Deus agiu. Então as pessoas viam o agir de Deus na vida de Esther. Conclusão: Esther havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Então o Senhor, Ele conhecia o que aconteceria ali com o povo judeu. Então o que aconteceu? Levantou-se Esther. E Deus usou Esther para salvar os judeus. Então veja que é muito importante que nós venhamos compreender que Deus, ele tem presciência, que é a ciência de saber o que vem depois. Então, como ele tem a presciência, nós muitas vezes questionamos ao Senhor e vivemos em prioridade aquele questionamento. Eu vou te dar um exemplo que eu quero dizer. Não é errado, quando você está passando por uma situação, você questionar o Senhor. Não é errado. Errado é você ficar questionando o Senhor e viver a sua vida em prol de Deus responder esse seu questionamento. Questione ao Senhor, se Ele quiser, Ele te responderá. Como nos diz Deuteronômio 29:29, há coisas que não é para o homem saber, e há coisas que é para o homem saber, e outras que é somente Deus quem sabe, é somente para Ele, há mistérios que é só para o Senhor, e há mistérios que também serão revelados a nós. Então, quando eu estou passando por uma situação, eu pergunto a Deus, será que Deus quer me falar? Lembra de Jó? Jó passou uma situação complicada, difícil de falar. Jó, na verdade, depois de Jesus, Jó foi a pessoa que mais sofreu na Bíblia. E morreu sem saber por que passou aquilo tudo. Ou seja, era um mistério que não era para Jó conhecer. Aconteceu com ele, a vida dele, acabou com a vida dele, perdeu dinheiro, perdeu família, perdeu amigos, né, podemos dizer assim, teve a vida cheia de chagas e não soube por que aquilo aconteceu com ele. E veja que Deus, o próprio Deus deu testemunho de Jó, desculpa, e mesmo assim passou pelo que passou. Então há situações que nós podemos até questionar, assim como Jó questionou ao Senhor. Mas não faça desse seu questionamento uma resposta a todo custo. Está passando por uma situação? Estou.
Pergunte ao Senhor por quê. Se ele não responder, deixa quieto. Não fale nada. Não fique questionando o Senhor toda a vida por quê? Porque isso está acontecendo comigo. Deus não quer o nosso questionamento. O que Deus espera de nós é que nós não venhamos blasfemar contra Ele, que nós não venhamos dar mau testemunho do Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, que nós tenhamos fé nos seus propósitos. Por quê? Porque Ele tem presciência. Ele sabe o que vem depois. Então, que nós venhamos verdadeiramente aprender, colocar na prática essas questões, confiar somente no Senhor, ainda que eu não entenda o mistério do porquê está acontecendo esse negócio na minha vida. Revisando o conteúdo. Número 1. Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim de seu palácio. Vasti também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Esther 1:9. Número 2. Ele submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino, entendidos nas leis e no direito dos medos e dos persas. Esther, capítulo 1, versículo 13 e 14. Número 3. Ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor na sua casa. Esther, capítulo 1, versículo 22. Número 4. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Esther, capítulo 2, versículos dos 2 ao 4. Número 5. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse seu povo e sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha, mesmo sem entender o motivo da proibição. Esther obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Esther 2:10, ela não exigia explicação para obedecer, que nós venhamos também fazer assim, né? Não pedir explicações para obedecer. É claro que nós, nesse sentido, é importante ressaltar, nós não vamos pedir explicações para obedecer uma ordem do nosso pai, da nossa mãe, do nosso pastor, do nosso líder, mas se nós observarmos que esta ordem vai contra um princípio bíblico, contra as questões bíblicas, aí nós precisamos questionar e não obedecer. Por quê? Porque mais vale obedecer ao homem do que a Deus. Então, se a Bíblia diz algo e o pastor está dizendo outra coisa, então segue o que a Bíblia diz. Então, que nós venhamos compreender a importância, né, de observar as entrelinhas. No caso de Vasti, por exemplo, por que ela disse não ao seu rei? Observando, por exemplo, que qual a mulher que não quer que seu esposo tenha orgulho da beleza dela? Qual a mulher que não vai se sentir, por exemplo, honrada? Olha, o meu esposo, o meu marido, né? Ele me acha a mulher mais bonita do mundo, então ele quer mostrar a minha beleza na festa, mostrar o quanto que eu sou bonita. Na verdade, isso é uma honraria para a mulher, mas nós não sabemos o contexto do porquê Vasti fez isso. Pela questão dela ser rainha, por exemplo, conhecia bem o seu marido, então ela deveria, e como estava casada com ele até aquela época, então certamente haviam neles um casamento saudável. Então o porquê que ela disse não a ele? E também há uma outra questão que talvez seja a questão mais importante. Talvez isso seria também um plano de Deus para tirar Vasti da questão de ser rainha do povo, porque ele queria usar Esther para salvar os judeus. Também tem esse ponto que, para mim, na verdade, é o ponto mais importante. Eu estou mais me atendo aqui na questão humana, porque geralmente nós não observamos muito essa questão humana do porquê Vasti disse não para o seu rei e para o seu marido, né? Então, que nós venhamos a cada dia mais observarmos e a nossa vida diante do Senhor e sermos obedientes a Ele e não questionar quando Ele está fazendo algo, porque há mistérios que nós não conhecemos e Deus tem presciência. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!